Amém? Uma das coisas que a gente já tem visto, estudando a Bíblia aqui na nossa igreja, é que no Antigo Testamento existem vários tipos de estrutura literária. E um tipo de estrutura literária que é o mais comum, talvez, no Antigo Testamento, a gente não usa isso muito em português. Na língua formal, no academicismo, se chama quiasmo. O quiasmo é um jeito de escrever, um jeito de fazer essa estrutura. Para ficar fácil para a gente entender, eu gosto de chamar o quiasmo de sanduíche. Sabe quando tu come um sanduíche? Sanduíche, basicamente, você vai comer um hamburgão aí no teu lanche artesanal preferido, que agora está na moda, É só artesanal, é cerveja artesanal, sanduíche artesanal, cachorro quente artesanal, tudo artesanal. É aquela mesma loja que existe há 30 anos, ele só mudou a placa e aumentou o preço. Virou artesanal e o preço subiu, mas o resto é tudo igual, sempre foi feito. Ok, o nosso sanduíche. Como que é feito um sanduíche? Hambúrguer, embaixo do hambúrguer maionese, em cima do hambúrguer alface, pão e pão. Basicamente é isso aí. Essa estrutura, os autores do Antigo Testamento usaram para escrever o Antigo Testamento. Eles transformam o texto, eles escrevem o texto de uma maneira que o texto seja um sanduíche. E esses capítulos que nós estamos estudando de Josué formam um sanduíche. Quais são, por exemplo, o hambúrguer desse sanduíche? O hambúrguer desse sanduíche é o capítulo 6. Logo depois que eles cruzaram o Rio Jordão, eles põem aquelas pedras memoriais e o final do capítulo 6 diz assim: eles pela primeira vez, houve a circuncisão, eles se circuncidam, há uma leitura da lei de Deus, eles comem do fruto da terra, então agora eles já estão dentro da terra que Deus prometeu, já ficou o deserto para trás, já cruzaram o Rio Jordão, eles estão na terra que Deus prometeu para eles se circuncidam, a lei do Senhor é lida, o povo faz um compromisso de obedecer à lei do Senhor e se santifica, porque eles estão de frente das muralhas de Jericó. Então, o general do exército do Senhor vem se encontrar com Josué, e o general do exército do Senhor diz para eles: o lugar que vocês estão é uma terra santa, é uma terra que o Senhor Deus está entregando para vocês. E eles então celebram o Senhor, comem a Páscoa, celebram a Páscoa, e o texto diz: o maná cessou, e pela primeira vez o povo de Israel come do fruto da terra que o Senhor Deus deu para eles. Então esse é o sanduíche, esse é o hambúrguer, é o miolo do sanduíche. O centro desse texto, o objetivo final desse texto é mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Deus vai dar a terra para vocês. Deus colocou vocês na terra. Deus deu o alimento da terra. Vocês são agora um povo santo e vocês estão numa terra santa e vocês estão separados para o Senhor. Esse é o hambúrguer. Alface e maionese. Primeiro o alface. O alface é uma coisa que fora do sanduíche não tem gosto de nada. Eu costumo dizer para minha esposa que a alface é água sólida. Você vai comer alface, eu não sei, tem gente que gosta de alface. Mas quando eu como alface, se não tem sal, se não tem azeite, se não tem vinagre, é água sólida. Porque não tem gosto de nada aquilo ali. Mas, enfim, o alface dessa história toda é a surpresa de encontrar sabor onde naturalmente não tem sabor. O alface disso é Raabe. Porque antes de mostrar o hambúrguer, vem Raabe, uma prostituta, uma mulher cananita. Mas essa coisa totalmente sem sabor. Uma mulher prostituta cananita de um povo idólatra, ela é fiel a Deus. É um negócio surpreendente no livro. É um alface temperado. Porque essa mulher, do que não se esperava nada, vem a cananita prostituta fiel ao Senhor. Da onde vem a linhagem do Messias, inclusive. A maionese é comparada com Raabe. É aquele que viajou na maionese. Acã. Acã, um homem israelita, circuncidado, que se santificou para a batalha,
mas que peca contra o Senhor, ele é infiel. E os textos são extremamente semelhantes, porque o texto diz assim: Raabe escondeu os homens debaixo da palha, certo? E o que Acã fez? Escondeu o que ele não deveria esconder debaixo da tenda dele. Os dois esconderam coisas. Ela esconde por causa da fidelidade a Deus. Ele esconde a sua infidelidade a Deus. O texto também vai mostrar para a gente que esses dois personagens, além de esconderem, levam as consequências disso. Ela, porque foi fiel ao Senhor, salva ela mesma e toda a sua casa. Aliás, a muralha inteira da cidade cai e a casa dela, que era em cima da muralha, é preservada. Agora, o restante do texto vai dizer o seguinte, que essa mulher que era fiel a Deus e que a casa é preservada, o outro homem, Acã, o que acontece com ele e com a tenda dele? Ele é morto e a tenda dele é tirada do meio do acampamento de Israel. Ele morre por causa da infidelidade. Alface e maionese. E os pães? Os pães são os capítulos iniciais do livro. O primeiro pão, o pão de cima, diz o seguinte: Deus parou as águas do rio Jordão e elas se amontoaram, elas subiram. E aí o texto vai dizer para a gente: haviam grandes muralhas de Jericó, altíssimas, que caíram. E aí o texto, tanto no primeiro capítulo quanto no capítulo que nós vamos estudar hoje, começa o livro assim, termina o livro assim, uma leitura da lei do Senhor. Então olha como é que é a nossa estrutura. Leitura da lei do Senhor. Por causa da obediência à lei do Senhor, um rio se amontoa e uma muralha desmorona. Dois exemplos de pessoas diante da lei do Senhor: uma prostituta mulher cananita fiel, um homem israelita infiel ao Senhor. E aí o miolo desse texto é um Deus que é fiel ao seu povo, que abençoa o seu povo e que cuida do seu povo. O capítulo que nós vamos ler hoje acontece logo depois da tragédia de Acã. Logo depois que Acã comete pecado. Logo depois que eles são derrotados pela primeira vez e 35 israelitas morrem pela infidelidade de um só homem. 35 pessoas perderam a sua vida porque um homem foi infiel. Agora, como é que você lida na tua vida quando você tem grandes fracassos na sua fé? Você já teve grandes fracassos na sua fé? Já teve momentos da sua vida em que você pecou, mas pecou feio? Não é aquele pecado que é simples de resolver, mas coisas graves. Depois de você ser convertido, já aconteceu isso com você? Coisas que você chegou à beira de um abismo espiritual. Isso acontece. Isso acontece com todo mundo, acontece com todo cristão. É natural que quando a gente se converte e a gente está naquele fervor de obediência, de fé, de buscar Deus, a gente queira muito o Senhor. Mas é natural chegar num tempo em que a gente já tem um tempo dentro da igreja, a gente já tem um tempo de vida cristã, a gente vai meio que entrando numa rotina ruim e a gente vai entrando num Léo. Ok. E você está num esfriamento espiritual e daqui a pouco aquela bomba. Bum. E você destrói tudo. Talvez a sua vida, talvez pessoas próximas de você sejam prejudicadas. Talvez você mesmo sofra consequências terríveis por causa disso.
Talvez situações de mágoa, de rancor, de briga, talvez um divórcio, talvez a perda do controle da tua vida, um vício, uma dependência. A gente entra em momentos de vida que a gente olha para o que a gente fez e a gente fala assim, destruí tudo, acabou. Voltou? Foi? Ou não? Ok, voltei. E a gente entra em situações de vida de declínio. Eu já passei por uma situação bem grave na minha vida assim. Eu estava no meu 2º ano de seminário, já compartilhei essa situação aqui com vocês, e eu pisei no tomate, eu chutei o balde na minha vida sexual, eu estava me preparando para ser pastor, mas vivendo uma vida de imoralidade muito grande, num namoro, e eu fui na frente do seminário, pedi perdão, fui na frente da minha igreja, pedi perdão. Mas sabe o que acontece quando a gente entra numa situação de pecado muito grave? A gente perde a perspectiva do futuro. A gente olha para o passado, olha para o pecado que a gente causou e para a tragédia que a gente causou, e a gente costuma olhar para aquela tragédia e dizer assim, cara, se eu fiz isso, se eu estou nessa condição, se eu pequei desse jeito, não tem muito sentido para frente. Não tem muita esperança para frente. Você olha para frente e fala assim, não vai dar nada meu futuro, não tem futuro para mim. Aliás, pessoas quando chegam em situações de pecado, muitas vezes desistem da sua própria vida. Quantas pessoas que fizeram alguma coisa, cometeram um crime ou causaram alguma tragédia, talvez gerando a morte de alguém, dirigiram um carro embriagado na rua, ou estavam lá dentro de casa brincando com uma arma que o pai proibiu de brincar e de repente a arma dispara e ele dá um tiro no peito do irmão e o irmão morre. Sabe aquele tipo de coisa que acontece na vida? Que a gente faz uma besteira enorme. E a gente olha para o nosso futuro e diz assim, não tem futuro. É diante dessa situação que esse capítulo começa. Israel começa o capítulo com a tragédia de Acã. O capítulo começa com a família de Acã sendo enterrada. Nós tivemos uma grande vitória lá em Jericó, mas nós esquecemos dessa vitória. O que está diante dos nossos olhos nós fomos derrotados por um povo menor e mais fraco do que a gente, a cidade de Ai, porque nós pecamos contra o Senhor. E é interessante porque o livro começa com uma exortação. A exortação do começo do livro é ser forte e corajoso. Essa é a fala para Josué. Olha, o povo está entrando na terra. Eles estão pisando no Rio Jordão. A água para. O milagre acontece. Eles pisam, entram na terra. As muralhas de Jericó caem. Ser forte, vai, entra, vai que eu estou contigo. Mas quando a tragédia começa, quando eles pecam, e quando pessoas morrem, Deus muda a fala. Pega a tua Bíblia aí. Josué capítulo 8. Lembra do começo do livro? Ser forte e corajoso. Aqui, no começo do capítulo 8, ele vai usar antônimos. Palavras completamente opostas, seguidas de negativas. Olha lá. Disse o Senhor a Josué, não tenha medo, nem desanime. Isso aqui é exatamente o oposto de ser forte e corajoso. Porque ele estava cheio de medo quanto ao futuro. Nós pecamos, eu falhei como general do povo de Deus, 35 famílias morreram, mais a família de Acã, o que há para nós? E o que vem na sequência é desânimo. Desânimo. E aquela fala de Deus no começo, ser forte e corajoso, esse homem agora está encontrado fraco e desanimado.
O oposto completo da ordem do Senhor. A ordem do Senhor era ser forte e corajoso. E agora, não desanime, nem desfaleça, não fique sem coragem, porque tu está fraco demais. Eu me lembro que, quando eu confessei o meu pecado, quando eu fui a público e eu falei, e eu pedi perdão, e eu tratei com as pessoas que eu tinha que tratar, e eu resolvi o problema da minha moralidade, eu me lembro que aquele semestre acabou para mim no seminário. Eu chorava o tempo todo, por tudo e por nada. Eu não tinha mais vontade de estudar. Eu simplesmente dormia o dia inteiro. Todo o tempo que eu tinha livre, todo o tempo que eu não precisava obrigatoriamente estar em alguma tarefa do seminário, eu só dormia. E eu perdi completamente a perspectiva de tempo, de relacionamento com as pessoas, de futuro no ministério. Porque eu fui tirado do ministério, então eu tive que ficar sendo acompanhado por um pastor durante 6 meses, eu não podia trabalhar. Então na sexta-feira todos os meus amigos do seminário saindo para suas igrejas para fazer estágio, para trabalhar, e eu ficava lá, sozinho. E eu me lembro que naquele tempo, o meu coração ficou cheio de falta de esperança, medo do futuro, desânimo. E agora o Senhor aproxima-se de Josué e diz para Josué: não desanime, nem tenha medo. Eu não sei, querido, que situação você está vivendo na tua vida. Talvez o momento da tua vida seja esse. Talvez você tenha cometido um erro grave. Talvez você tenha sido demitido. E quando as pessoas ligam lá na tua empresa para pedir referência de você para um próximo emprego, o teu patrão só fala mal de você. Talvez você tenha causado uma tragédia e tenha levado a tua vida dentro do teu casamento de uma maneira tão grande que o teu cônjuge disse: eu não vou mais ficar casado com você, eu estou indo embora. Talvez você esteja à beira de um divórcio. Talvez você tenha levado a tua vida cristã de uma maneira tão relaxada e despreocupada com as ordens do Senhor, que você pode estar vivendo num momento de síndrome de pânico, de medo de tudo, de medo das pessoas, de medo da rua. Talvez você esteja afundado numa depressão, numa tristeza tão grande. Talvez você tenha carregando culpas de pecados. Talvez você tenha se metido em vício de pornografia, e você passa noite após noite envolvido com isso, e você sabe que isso é errado, mas você não trata, e de repente você entra naqueles buracos de culpa, de medo, de solidão, de desespero. E o que Deus tem para dizer para a gente é: eu não desisti de você. Josué, nação de Israel, vocês pecaram, 35 pessoas morreram, a vergonha foi, Acã pecou, a família de Acã morreu, mas não tenham medo, nem desanimem, porque eu, o Senhor, o santo, o perfeito Deus de vocês, eu continuo com vocês. Não desistam, não tenham medo do futuro. Aquele Deus que prometeu a terra, mesmo diante do seu pecado, continua te oferecendo a terra. Aquele Deus que te fez vencer em Jericó, continua do teu lado e continua dizendo para você: vai para Ai, porque eu vou dar a vitória para vocês de novo. Então, se você está mergulhado num tempo de depressão, de dor, de tristeza, de desânimo, ouça hoje a voz do Senhor. E a voz do Senhor diz: não desanima. Os problemas da vida, queridos, aqueles momentos de tristeza causados pelos nossos pecados, tem que ter essa voz dizendo nos nossos ouvidos continuamente: eu sou o Deus de graça que não te abandono. Ainda que você seja um povo infiel, eu permaneço fiel. Ainda que você tenha causado a tua própria derrota, eu vou restaurar você e vou te dar a vitória. Isso não é uma promessa da teologia da prosperidade. Isso é uma promessa do próprio Senhor Jesus.
O Senhor Jesus nos garantiu isso: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E veja, ele não diz isso colocando condição alguma, a não ser a fé. Se você crê em mim, eu estarei contigo. Não importa, querido, que situação você esteja vivendo na sua vida, quão ruim seja, quão trágica seja, quão difícil seja, tenha uma convicção: Deus está do teu lado. E Ele está do teu lado dizendo: há esperança, há futuro, continua caminhando, volta, levanta a cabeça, joga água no rosto, porque eu vou dar para você a vitória. E é isso que Deus diz para Josué. Deus diz para Josué no começo do capítulo: pegue todos os teus homens de guerra e vá de novo contra Ai, pois eu lhe entregarei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e o seu rei, e desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Olha só que interessante. Deus está dizendo duas coisas aqui. A primeira coisa que Deus diz para aquele povo é que essa vitória, ela tem que ser completa, mas ela precisa de todo mundo junto. Não sei se você lembra da pregação do Gabriel, mas quando o Gabriel, aliás, do Márcio, quando o Márcio pregou para a gente sobre a invasão da cidade de Ai e da derrota de Acã, ele disse o seguinte: quantos homens Josué mandou para enfrentar Ai? 3.000 soldados. Quantos soldados tinha na cidade de Ai? 24.000 soldados. E eles foram sumariamente derrotados. Porque eles foram sozinhos. Porque eles dividiram o exército. O pecado de Israel, lá em Ai, não foi só o pecado de Acã. Josué também pecou. Josué supervalorizou as suas tropas e minimizou a força do inimigo. E ao invés de ir contra o inimigo com todo o povo de Israel, ele quis ir com uma tropa pequenininha. Porque talvez ele estava muito arrogante pela vitória de Jericó. Ele viu o que aconteceu em Jericó. E ele falou assim: bom, se a gente venceu Jericó, que era uma muralha gigantesca, tão fácil assim, vamos tratar o próximo inimigo de qualquer jeito, vamos só com 3.000 que vai dar certo. Então, além do pecado de Acã, de ter roubado aqueles objetos que eram para ficar para o Senhor, para queimados para o Senhor, tem a arrogância de Josué como militar, como líder do exército, de ter mandado 3.000, ao invés das tropas todas. Agora o Senhor diz o seguinte: você quer vencer? Você não vai vencer assim. Manda todo o povo de Israel junto. Vocês vão vencer a batalha com todos juntos. E se você olhar o texto, virar na página seguinte aí na minha Bíblia, na tua Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 3, ele vai dizer assim: Josué escolheu 30.000 dos melhores guerreiros de Israel. Deus fala para ele: pega todo mundo e vai para a guerra com todo mundo. Sabe qual é um dos nossos problemas? Quando nós pecamos e quando nós temos que enfrentar os nossos pecados e as consequências dele, uma das coisas que a gente faz é o isolamento. Porque a vergonha de ter pecado e das consequências do pecado, muitas vezes nos lançam nesse ambiente de eu estou sozinho, não tem ninguém comigo, agora sou eu e Deus no sertão, né? E eu estou ali perdido e desamparado. Mas Deus diz para Josué: não, eu estou com você e o povo continua com você. E você vai para a guerra com todo mundo. Então, o jeito da gente vencer as batalhas que vêm para o futuro não é no isolamento, mas é com todo mundo. Se você e eu temos que enfrentar as consequências dos nossos pecados, ainda que você tenha vergonha, ainda que você esteja com medo, ainda que você esteja desamparado quanto ao futuro, não faça isso sozinho. Não faça isso sozinho. Não se isole do povo de Deus.
as vitórias que nós teremos, nós não teremos individualmente. O povo de Deus não vence sozinho, nunca. O povo de Deus sempre vence junto. Então, se você está sofrendo, se você está desesperado, procure ajuda. Procure um grupo pequeno da igreja. Procure o grupo de aconselhamento da igreja que se chama Eleve. Se aproxime, se você é jovem, do grupo de jovens. Se você é adolescente, do grupo de adolescentes. Se você é casado e seu casamento está em crise, corre para o grupo de casais da igreja. Cerque-se de pessoas. Procure os seus pastores. Procure os seus amigos crentes. Aqueles que são melhores. Porque o texto diz isso, ele escolheu os melhores guerreiros. Procure aqueles que são os melhores. Aqueles que são mais fiéis. Aqueles que estão mais fortes na fé. Se aproxime dessas pessoas. Se una a essas pessoas. É isso que Deus está dizendo ao povo de Israel. Vai lutar com o exército todo, porque a vitória está com todo mundo junto. A vitória não é de Josué. A vitória não é daqueles 3.000 homens. É o povo de Israel que luta junto pelas causas do Senhor. E é isso que Deus está ensinando para Israel. Vocês estavam querendo lutar com 3.000. O inimigo de vocês é enorme. Vocês vão perder. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. Às vezes a gente se fecha em pequenas panelinhas. Às vezes a gente escolhe os piores amigos para estar cercados deles e não os melhores. Às vezes a gente se isola, mas Deus está dizendo para aquela nação: olha, vocês perderam porque vocês foram arrogantes, porque vocês acreditaram que a vitória de Jericó resolvia tudo. Porque vocês pecaram. Agora eu estou dizendo para vocês: unam-se, que eu vou dar a vitória. Peguem os melhores, que agora eu vou fazer vocês vencerem. E aí Deus ainda diz mais uma coisa interessante nesse texto. Ele diz para aquele povo, para eles pegarem os melhores soldados, os melhores guerreiros, e de noite eles envia com algumas ordens. O texto diz: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar os homens de Ai, sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo da mesma maneira que fugiram antes, nós esmagaremos eles. Qual é o problema do povo de Ai? Arrogância. A mesma arrogância que Josué teve para mandar 3.000 soldados. Agora Deus vai dar a vitória para eles por meio da arrogância do inimigo. Eu não vou ler o texto todo, porque o capítulo 8 é enorme, você pode ler isso depois na sua casa. Mas o texto vai dizer qual foi a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus foi muito legal, mas eu preciso de ajuda para mostrar ela. 3 homens grandes, vem cá. Leandro, Léo, Tiago. Grande, Tiago, forte pra caramba. Aqui, ó. 3 montanhas, tá bom? Vamos montar aqui o campo de batalha, tá joia? Tem 3 montanhas no texto. A primeira montanha, em cima dessa primeira montanha aqui, está a cidade de Betel. Vem cá, Betel. Aqui. Cidade de Betel está aqui. Ok? Cima da montanha. Tem uma outra montanha aqui. Aqui. E em cima dessa montanha, o texto diz que Deus mandou Josué separar 5.000 soldados. Separou 5.000 soldados do exército e colocou em cima dessa montanha aqui. Para lá é o norte, ok? Para cá o sul, leste, oeste. O Jordão está ali, na Sabrina, Rio Jordão. É ali que está o acampamento de Israel. Deslocam-se 5.000 soldados e ficam aqui, de frente de Betel e a outra montanha. Cidade, fica aqui, de Ai. Então aqui em cima dessa montanha está a cidade de Ai. Ok? Está aqui, ó, a oeste, está Ai. Ó pai. Né? Ó pai, ó. Ó, ali em Ai. Ok? Então, ó, Betel, uma montanha. Ai, outra montanha. A montanha com 5.000, certo? Que Deus, olha a estratégia de Deus. Por trás da cidade de Ai,
pega 25 mil soldados e bota eles escondidos lá à noite. E aí Josué fez o quê? Meteu os caras tudo escondidinho aqui, ó, de madrugada, saíram do acampamento de Israel de madrugada, cruzaram por lugares que as cidades não viam, e os 25 mil soldados de Israel ficaram aqui, ó, a oeste, entre Ai e Betel, bem escondidinhos. Porque as portas da cidade de Ai eram para lá. E atrás da cidade de Ai está lá 25 mil soldados de Israel, escondidos. 5 mil estão ali, ó, em cima daquela montanha. No meio, um vale que vem de lá, e aqui um outro vale que leva para o deserto. Montanha, montanha, vale, ok? Está visualizando aí? 25 mil aqui. Começou o dia, essa tropa daqui, 5 mil, desce a montanha e vem para o vale. E aí, mano? Vai encarar, velho? Tá ligado? Voltei. Você matou 35, mas eu estou aqui de novo. O rei de Ai falou assim, mano, os caras vieram de novo com um pouco soldado, 5 mil só. Eu tenho 24 mil aqui. Toca a trombeta, alerta a galera lá de Betel. Tocou a trombeta, pé, a galera de Betel, pertinho, menos de 3 quilômetros, ouviu o toque de trombeta de guerra, falou assim, ah lá, mano, os caras estão lá embaixo, 5 mil de novo, vamos pegar esses caras na porrada, vai ser facinho, bora lá. Juntou a galera daqui e começaram a descer o vale. Quando eles começaram a descer o vale, as tropas de Josué, 5 mil que estavam aqui, ó, correndo para o deserto. E os exércitos vindo atrás. Os 25 mil que estavam aqui atrás, ó, olharam. Aí lá do vale, eles olhando lá para baixo, Josué levanta a seta, o dardo dele, e balança no sol. Porque o texto dá uma informação para a gente. O sol estava saindo. Em Israel, o sol nasce lá. Então, quando o sol nasceu, o pessoal de Ai e Betel viu essa montanha ali iluminada. Mas essa galera aqui está na sombra. Eles descem para o deserto correndo e o sol subindo. Quando Josué balança a seta, os 25 mil soldados saem de trás, tocam fogo na cidade aqui. Tocam fogo na cidade aqui. E aí o texto diz que 25 mil soldados de Israel descem pelo vale. O sol, os caras estão perseguindo Josué aqui. O sol está o quê? Batendo no olho. Mas eles não conseguem ver direito. Então eles continuam na perseguição. De repente o sol sobe mais um pouco e eles começam a ver fogo em cima de Ai, fogo em cima de Betel. E eles falam assim, pegaram as nossas cidades, vamos voltar lá. Quando eles vão voltar para lá, 25 mil soldados aqui, 5 mil nas costas. Acabou. Obrigado, montanhas. Valeu. Obrigado. Vocês são fera. Os caras vai tudo concorrer ao Oscar de melhor ator, melhor montanha, Oscar de melhor montanha 2019. Ok. Você entendeu como que foi a cena da batalha? Agora perceba uma coisa. Como é que eles venceram em Jericó? Rodando a cidade durante 7 dias de dia. Agora Deus dá uma estratégia de noite. Eles venceram em Jericó, só que os habitantes de Jericó estavam como? Super confiantes, medrosos, morrendo de medo, apavorados, desistiram de lutar. Eles trancaram as portas e ficaram lá morrendo de medo. Como é que foi o pessoal de Betel e Ai? Valente, corajoso, só vai vir com isso aí para cima da gente, a gente vai acabar com vocês. E aí Deus usa a arrogância. O texto está mostrando para a gente contrastes. Contrastes de que nem sempre Deus vence as batalhas da mesma maneira. E o texto está mostrando para a gente uma lição muito grande da parte do Senhor para a nação de Israel e para todos nós. Deus tem estratégias que nós não alcançamos. Deus tem maneiras de lutar e maneiras de dar vitória completamente diferentes. Então não olha para trás para as vitórias que você já teve e nem olha para frente para os desafios que você terá
achando que vai ser sempre do mesmo jeito, que toda vitória vai ser igual e que todo inimigo vai ser derrotado do mesmo jeito. Porque às vezes a gente é derrotado pelo inimigo e a gente fala assim: não tem mais jeito, não tem outra estratégia, não tem como vencer. E o Senhor aparece com algo inédito, com algo diferente, com algo inesperado, agindo completamente o oposto do que ele agiu pela primeira vez em Jericó, e esse povo tem a vitória sobre a cidade de Ai. Todo o exército de Ai é destruído, de Betel também, e agora eles têm os 2 montes, as 2 vitórias. O Senhor age de maneiras surpreendentes e inesperadas. Não desiste de lutar. Por mais que o inimigo seja grande, por mais que sejam 2 inimigos, por mais que aparentemente você já está destruído, o Senhor é contigo. E as estratégias, os planos, vêm dele. Se nós seguirmos os planos do Senhor à risca, como o exército de Israel fez, não há como ser derrotado. Se nós estivermos juntos, unidos, não há como sermos destruídos. Se nós estivermos juntos como povo de Deus, e se nós estivermos juntos seguindo os planos de Deus, nós venceremos qualquer inimigo, qualquer dificuldade, qualquer problema. Então não importa o que você está passando na sua vida, não importa quão difícil sejam as suas lutas, una-se com o povo de Deus, entenda as estratégias do Senhor e siga as ordens do Senhor à risca. A vitória é garantida. Porque o Novo Testamento vai dizer para a gente isso claramente: as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja de Cristo Jesus. Se nós seguirmos as estratégias de Deus, se nós obedecermos às ordens dele, não há como dar errado. Aliás, o Novo Testamento vai dizer para a gente constantemente isso: chamo vocês de vencedores. Não é que vocês vencerão um dia, vocês já são vitoriosos. Porque o Senhor é contigo. Porque as estratégias do Senhor não falham. E se nós formos fiéis a entender as estratégias do Senhor e a segui-las juntos, nada pode nos destruir. Nenhuma barreira é grande demais. Nenhuma cidade é tão difícil de ser destruída. E logo que isso acontece, o texto termina mudando completamente de foco. Olha o finalzinho do texto, dessa passagem. Logo depois dessa narrativa da batalha que a gente encenou aqui tão bem, não é? Lá no versículo 30, Israel venceu, os inimigos foram destruídos, o rei de Ai é morto, o corpo dele vira uma montanha de pedras, para lembrar que o Senhor é com o seu povo e não abandona o seu povo, ainda que o seu povo abandone o Senhor continua perseverando, ainda que nós não perseveremos, o Senhor continua dando vitórias de maneiras surpreendentes e ele marca isso com um memorial, e aí entra o final do texto. De repente diz o texto assim no versículo 30: então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Espera aí bagunçou o negócio. Porque o final da narrativa, nós estamos em Ai e Betel, aqui no meio do país, quase no meio, na entradinha da terra prometida. De repente, do nada, o texto, sem dizer a jornada, como é que eles chegaram lá, viaja 56 quilômetros. Uma jornada de 4 dias a pé. Porque o Monte Ebal é aqui, ó, em cima do piano aqui, ó. Esse é o Monte Ebal. Lá para trás está Betel e Ai. E do nada ele faz um salto de Betel e Ai para o Monte Ebal. A pergunta é: por que ele está fazendo isso? A resposta, não tem como a gente ler, porque o texto é muito grande. Mas está lá em Gênesis capítulo 12. Quando você chegar em casa, anota aí no cantinho da tua Bíblia, em alguma notinha. E você chega em casa, lê Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9.
Lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 9, vai dizer a jornada de Abraão, quando Deus chamou Abraão lá em Harã. E Deus diz para Abraão assim: Abraão, eu vou te dar uma terra, desce para essa terra que eu vou te dar. E Abraão desce para a terra. Qual é o primeiro lugar que Abraão chega? Abraão chega nas planícies de Siquém. E lá nas planícies de Siquém, perto dos bosques de Manre, ele faz um altar e um sacrifício em cima de um monte. Logo que Abraão termina esse sacrifício, ele vem descendo a terra e o texto diz assim, que Abraão chegou em Betel. E lá em Betel ele fez um outro altar e um outro sacrifício. E Abraão continuou descendo até as margens do Jordão e foi percorrendo todas as planícies de Canaã. E quando ele chegou lá na frente, ele pecou contra o Senhor e entrou para o Egito. De onde está vindo Israel agora? Do Egito. Eles cruzam o Jordão, entram na terra e eles fazem um altar em cima das montanhas de Betel, com o corpo morto do rei de Ai. E esse altar está erguido dizendo para aquele povo: eu sou o Senhor de vocês, e eu vou dar essa terra para vocês, e os inimigos de vocês são derrotados. E aí então o texto corta para a gente dizendo que Josué continuou fazendo a mesma jornada que Abraão fez, só que ao contrário. E ele agora em cima do monte Ebal faz um sacrifício. Agora, a minha Bíblia tem algumas notinhas, talvez a tua tenha também. Ele diz que esse sacrifício que está acontecendo no monte Ebal é relacionado com duas passagens das Escrituras. Duas profecias. A primeira passagem das Escrituras se encontra, deixa eu abrir aqui no lugar certo, né? Se encontra lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 27. Êxodo capítulo 20, versículo 25 e Deuteronômio 27, de 5 a 6. Sabe o que Deus profetizou lá atrás quando eles estavam no deserto? Lá atrás, quando eles estavam no deserto, Deus disse assim para Moisés: quando vocês chegarem na terra que eu vou dar para vocês, vocês vão subir até o monte Ebal e Gerezim. E vocês vão dividir o povo de Israel nas tribos de Israel. Os filhos de Jacó, de um lado, com Raquel e Lia. Os filhos de Jacó, com Bila, do outro lado. E vocês vão colocar no meio a arca da aliança. E a lei do Senhor vai ser lida em voz alta para todo o povo de Israel. E ali vocês vão ter que escolher bênção ou maldição. Bênção, Monte Gerezim. Maldição, Monte Ebal. São duas montanhas que estão no centro da nação de Israel. Duas montanhas que estão bem no meio do país. Aliás, de cima do Monte Ebal, que fica a 3.000 metros de altitude, dá para ver toda a terra prometida de 360 graus. Então eles estão em cima do Monte Ebal, vendo toda a terra que Deus ia dar para eles. E agora está no meio dos dois montes. O Monte Gerizim, um monte verde, cheio de planta, cheio de capim, muito bonito. O Monte Ebal, um monte pedregoso, cheio de areia, não tem planta, não tem vida, não tem nada. Bênção ou maldição? Gerezim ou Ebal? Os filhos de Raquel ou os filhos de Bila? Os filhos da bênção ou os filhos da maldição? Escolham o que vocês querem. E agora a lei do Senhor é lida. Porque é a lei do Senhor que dá para Israel a condição ou de serem abençoados ou de serem amaldiçoados. Se vocês obedecerem à lei do Senhor, se vocês servirem ao Senhor, se vocês seguirem o que a lei do Senhor diz, Gerezim, bênção. Os filhos de Raquel, as tribos de Israel, se vocês escolherem o pecado,
se vocês escolherem a desobediência, se vocês escolherem trair o Senhor, abandonar o Senhor, se vocês seguirem os deuses dessa terra, maldição, Ebal. Os filhos de Lia, os filhos de Bila, das consortes, das mulheres que não eram as esposas de Jacó. A pergunta desse texto e a cena que é construída aqui para a gente, ela é perfeita. Porque o texto diz uma coisa muito interessante. Se o sacrifício é algo que remete ao Senhor, e o altar é uma ponte entre o céu e a terra, feita por meio do sacrifício, aonde o sacrifício deveria ser feito? O sacrifício deveria ser feito em Gerezim. Mas o texto diz para a gente que o sacrifício não é feito em Gerezim. O sacrifício ele é feito em cima do monte Ebal. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós somos incompetentes para obedecer à lei dele. Que a finalidade e o objetivo da lei, a lei de Deus é tão santa, a lei de Deus é tão elevada, a lei de Deus é tão perfeita que Deus tem certeza absoluta que nós não vamos conseguir obedecer essa lei. E o resultado de não obedecer à lei qual é? Maldição. Todos nós aqui, queridos, qualquer um de nós, que tentarmos obedecer à lei do Senhor, nós vamos chegar no mesmo destino. Nós nunca vamos chegar no Monte Gerezim. Se nós tentarmos pelas nossas próprias forças, se nós tentarmos ser santos, se nós tentarmos orarmos, se nós tentarmos ler a Bíblia, se nós tentarmos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, se nós tentarmos ser bons profissionais, nós nunca vamos chegar em Gerezim, porque a lei do Senhor é perfeita e o que o Senhor nos pede é santo, mas nós somos pecadores. E o resultado é que todas as vezes que nós tentarmos obedecer à lei do Senhor, assim como Israel, nós vamos chegar no monte da maldição. Nós colheremos as maldições da lei, nós sofremos pelos nossos pecados. E o Novo Testamento diz isso. É assim que nós nos encontramos, todos nós, mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus, afastados de todo bem, com uma mente voltada para a carne, para toda a corrupção da carne, para todo o pecado, dirigidos para o mal. Todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não tem nenhum sequer. E se nós não conseguirmos obedecer à lei de Deus, nós nunca vamos chegar no vistoso, bonito e belo Monte Gerezim. Nós sempre vamos chegar no Monte da Maldição, na terra seca, na terra dura, no lugar árido que o nosso pecado sempre nos leva. Só que agora vem algo que o Senhor é maravilhoso em fazer. Porque em cima daquele monte, do monte da maldição, Deus fala para Josué fazer um sacrifício. E quando aquele sacrifício é feito, e o sangue é derramado, a culpa é expiada, o pecado é pago, não há mais dívida. Deus cobre a maldição com o sangue do Cordeiro. Nós estamos livres da consequência do pecado. Nós estamos livres da morte. Nós estamos livres do inferno. Nós estamos livres da separação de Deus pelo sangue do Cordeiro de Deus que é derramado sobre o monte da maldição. E aí então, nós podemos cruzar para o monte da bênção, que é Gerezim. Eu não sei se você percebe, mas no Novo Testamento também tem dois montes. Um monte chamado Gólgota, uma montanha fora da cidade de Israel, um lugar feio, árido, e sobre esse monte foi morto o Filho de Deus.
Sobre esse monte foi derramado o sangue do Senhor Jesus Cristo, que purifica-nos de todo pecado, que nos livra de toda maldição, que nos dá a oportunidade de um dia vermos um outro monte. Porque no final do Novo Testamento, quando você lê o livro de Apocalipse, o texto diz assim: eis que o Senhor Jesus virá com poder e glória, e ele pisará com seu pé sobre o monte das oliveiras, e ele estabelecerá lá o seu trono, e ele reinará em cima desse monte, na cidade de Davi, como rei eterno, um reino de paz e de justiça. Quando nós vamos para o monte da maldição por causa das nossas obras pecaminosas, e recebemos sobre as nossas maldições o sangue do Cordeiro, nós temos o direito então de subirmos num outro monte. E quem somos nós nessa história? Nós somos aquele povo que está no meio do vale, a igreja de Cristo Jesus. As tribos de Israel estão ajuntadas no vale. Nós estamos ajuntadas no vale entre o monte Gólgota e o monte das oliveiras. E nós estamos ajuntados no meio do vale para tomarmos uma decisão. E o que está diante de nós? A leitura da lei do Senhor. O que está diante de nós? A arca da aliança. O que tem dentro da arca da aliança? A vara de Moisés, o poder de Deus. O pote com maná que caiu do céu, a provisão de Deus. E as tábuas da lei, a vontade do nosso Deus. O poder, a provisão e a vontade de Deus estão diante de nós. E nós podemos escolher agora. Porque sobre o monte Ebal foi derramado o sangue do Cordeiro. Agora nós podemos desfrutar da vontade, do poder e da provisão do Senhor, e nós podemos entrar na terra da promessa e desfrutar dela, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor sacrificou o Cordeiro no nosso lugar. Essa é a história desse texto. É assim que esse sanduíche é fechado. Ele começa com a leitura da lei e ele termina com a leitura da lei. E eu acho que, se você ler esse texto em casa todo, no final você vai ver aí uns 2 detalhezinhos bem interessantes. Ele diz assim: quando a lei for lida diante de todo Israel, e essa lei traz bênçãos e maldições, e eles tiverem que escolher entre a bênção e a maldição, haverão vários tipos de pessoas reunidas ali. O texto fala do povo de Israel, mas ele diz assim: os estrangeiros, as mulheres e as crianças. Os estrangeiros, quem são? Quem são? Os estrangeiros são todos aqueles que não nasceram como filhos de Abraão, mas que creram no Senhor e que têm a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. Isso mostra para a gente que desde sempre, queridos, na história de Israel, o propósito de Deus para a nação de Israel foi missionário. Aquele povo tinha um papel: trazer os estrangeiros e as pessoas mais baixas nas hierarquias sociais da época, mulheres e crianças, e apresentar todas essas pessoas diante da bênção e da maldição, do sangue que foi derramado, da provisão, do poder e da vontade do Senhor. Todas as pessoas, o que Deus prometeu para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 8. Todas as famílias, judeus e não judeus, judeus e gentios, desde homens a mulheres, desde adultos a crianças, todos estão sendo e recebendo a oportunidade de crer no Filho de Deus. Como é que nós começamos esse capítulo? Desanimados,
e com medo. Como é que nós terminamos esse capítulo? No meio da terra. E Deus dizendo para a nação de Israel que vocês, como povo, não são povo por causa da língua, não são povos por causa de um território, não são povos pela descendência de povo por causa da descendência de Abraão, não são um povo por causa dos rituais da lei, vocês não são um povo por causa de qualquer coisa que constitui cultura, roupas, usos e costumes, não. Vocês são um povo que estão unidos debaixo do sangue do Cordeiro que foi morto por vocês e que dá acesso a vocês à vontade, ao poder e à provisão do Senhor. E agora vocês podem desfrutar da terra prometida. Queridos, isso é uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de pecados. Talvez você esteja vivendo ladeira abaixo em direção a um despenhadeiro de tragédia para a tua vida. Talvez por causa disso você esteja cheio de medo e desilusão. E talvez tudo que está diante dos seus olhos é o monte da maldição, é Ebal, é a terra seca. Mas hoje o Senhor te oferece o sacrifício do Cordeiro. Se você olhar para Jesus Cristo, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, todos os seus pecados serão perdoados. E você vai poder desfrutar plenamente da provisão, do poder e da vontade do Senhor. E um dia você vai entrar na nova Jerusalém celestial, lá no céu, na vida eterna. Qual é a tua escolha? Os montes estão aqui. O sangue já foi derramado. O que você vai escolher? Bênção ou maldição? Naquele dia, o povo de Israel escolheu a bênção. E houve uma grande festa, uma grande celebração pelo sacrifício do Cordeiro que foi morto. O que você escolhe? Creia, o Senhor está com você. Ele nunca vai te abandonar. Ainda que a derrota seja gigante e os inimigos sejam enormes, olhe para Ele, você pode vencer. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, muito obrigado por estas santas palavras. Que palavras cheias de esperança, que palavras cheias de poder e glória, Senhor. Como é maravilhoso saber, ó Deus, que ainda que nós sejamos fracos, medrosos, pecadores, incompetentes, nós podemos vencer. Ainda que nós, Senhor, às vezes levemos as nossas próprias vidas a situações de calamidades que aos olhos dos homens é impossível. Mas o Senhor está conosco. Que nós creiamos na Tua presença, que nós creiamos na Tua vontade, que nós façamos o que o Senhor nos manda, que nós nos juntemos com o Teu povo e que nós enfrentemos os nossos inimigos com a certeza de que sempre seremos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Que nós possamos caminhar até aquele monte de maldição, entendendo que o sangue do Cordeiro foi derramado por todo o pecado de uma vez por todas. E que nós possamos desfrutar juntos, como povo de Deus, das provisões celestiais do Senhor. Que nós possamos desfrutar juntos do poder do Senhor que vem pelo Teu Espírito Santo. E que nós possamos desfrutar juntos, ó Deus, da Tua vontade, livres para obedecer a Tua palavra, não porque temos medo da culpa e do pecado, porque sabemos que o Cordeiro foi morto, e esperançosos do dia em que o Senhor de novo virá, e nós entraremos no monte celestial e assentaremos contigo na Tua glória. Senhor, coloca essa viva esperança no coração de cada pessoa aqui.
Se existem pessoas aqui que ainda não tomaram uma decisão por Senhor Jesus Cristo, que ainda não tomaram uma decisão e estão sofrendo as consequências dos seus pecados, ó Deus, que hoje eles possam conhecer e reconhecer o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que derramou o seu sangue no Monte Gólgota para nos transportar para o Monte das Oliveiras, o Monte da Tua bênção, Senhor. Age nos nossos corações. Não nos deixa ficar no medo, no desespero e na angústia, mas que nós possamos correr para a vitória que há na cruz do Calvário e que nós possamos desfrutar do Senhor nas nossas vidas. Eu peço isso, ó Pai, que o Senhor faça isso nas nossas vidas, porque nós mesmos não temos condições de acreditar na Tua palavra, de acreditar que isso é verdade, mas põe essa fé em nós, Senhor. É o que eu peço e eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém?